Você fecha a porta. Então, muito bem. Bom dia a todos nós. A todos os nossos amigos que nos assistem pela internet, porque hoje... então, como emenda de feriado, muitos nossos companheiros preferiram nos acompanhar de casa, então, bem-vindos a todos. Aqui nós temos, os nossos recadinhos de sempre, não é? Dos nossos dias de reunião, palestra, passes, que no site tá sempre bem definido, mas hoje o nosso recado em especial é do nosso bingo. No dia 3 de dezembro, aqui no Acre Clube, todo mundo conhece. O importante é que a gente precisa saber que o convite é R$45, temos direito a algumas cartelas do bingo, mas nós temos um rodízio com 14 tipos de pizza, e salgadas e 4 doces. E água e refrigerante também incluso. Então é um convite que vale a pena, né? E ajuda muito a nossa casa e a confraria Vitória Régia, que a gente faz sempre juntos, né? Então, dados os nossos recadinhos mais importantes para todos nós, né? Vamos... Ainda tem? E nós ainda temos 4 convitinhos para quem quiser adotar a criança para o Natal. 4 não, tem mais. 4? Então tá. Então tá bom. Então, se vocês souberem de alguém que queira, né? Ou se quiserem mais um, sempre vai ajudar. Muito bem. Então, vamos nos recolhendo um pouquinho, vamos elevando o nosso pensamento, nos dirigindo humildemente, nos colocando de joelhos em frente ao nosso Mestre Jesus e vamos nos dirigindo a Ele. Amado Mestre, obrigado por mais esta bendita oportunidade que estamos tendo de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Jorra um intenso jato de Tua luz sobre esta casa abençoada que nos acolhe com tanto carinho. Abençoe-nos, abençoe o nosso esforço em estarmos aqui neste domingo. Abençoe o sol que nos iluminou e nos fortaleceu para trazer-nos aqui neste dia de hoje. Abençoe todos os nossos parentes, os nossos amigos, encarnados e desencarnados, aqui presentes, e dai-nos, Senhor, a permissão para iniciar mais esta tarefa do dia de hoje. Hoje nós contamos com o nosso irmão Christian. Muito obrigada pela sua presença, Christian. Seja feliz. Bom dia a todos. Para mim também é uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez. E eu peço a Deus e a Jesus que nesse momento possa nos iluminar, para que possamos hoje aqui receber tudo aquilo que nós viemos buscar. Que as minhas palavras possam ser as palavras do nosso Mestre Jesus, a nos iluminar e a nos trazer o tão esperado caminho da paz, que aliás é o nosso tema de hoje, um tema muito oportuno para todos nós. Ele está contido no livro Religião dos Espíritos. Ele é um livro... foi psicografado pelo Chico Xavier, de autoria espiritual do Emmanuel. Então, para aqueles que não conhecem, o livro é este aqui, mostrando também o nosso colega internauta que nos acompanha aí das suas casas, nessa manhã de emenda, de início de feriado, né? E é interessante que esse livro, ele é o resultado de algumas sessões que foram realizadas lá em 1959 pelo Chico, buscando o estudo do Livro dos Espíritos, que todos nós sabemos que é para nós, dentre a codificação, aquele que traz a base, aquilo que nós precisamos saber, estruturado em perguntas e respostas, o que nos ajuda muitas vezes no momento
de pesquisa rápida, que nós estamos buscando um contato maior para encontrar as nossas respostas. E o tema desta reunião pública que foi realizada, então, como que funcionava? Eles faziam uma sessão, a equipe ali de encarnados da sessão faziam algumas perguntas e eram debatidas durante a sessão, e depois, no final, o Emmanuel trazia algumas informações em complemento. E muito daquilo que foi realizado naquelas sessões foi traduzido nesse livro aqui. E a questão que foi discutida na ocasião foi a questão número 743 do Livro dos Espíritos, né? Que justamente vem falar de uma das leis que até hoje nos preocupa um pouco, que é a lei de destruição, e vem falar das guerras. E é interessante como ainda hoje essa ainda é uma preocupação nossa. Quanto tempo nós estamos buscando o encontro dessa tão sonhada paz. E aqui na questão 743, a pergunta que é dirigida aos espíritos por Kardec a guerra desaparecerá um dia da face da Terra? Eu acredito que seja um questionamento de todos nós. E a resposta vem sim. Quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, então todos os povos serão irmãos. É interessante ler também a questão 744, que fala qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária, que é algo que também nós questionamos. Será que de fato a guerra tem uma utilidade para a nossa humanidade, para a nossa civilização? Ou será que todas essas guerras que já ocorreram na busca do ego, da vaidade, tantas coisas que a gente tão bem vem conhecendo através da história, tem uma utilidade? Aqui a resposta é sim, a liberdade e o progresso. Interessante nós pensarmos que a guerra teria essa finalidade útil. Aliás, como tudo na nossa vida, se nós pudermos tentar encaixar esses ensinamentos, nós vamos tentar entender que tudo aquilo que ocorre, ainda que ao nosso olhar seja um mal, Deus retira algo bom daquilo. Então, se não fosse para ocorrer tamanhas violências, ou dores, ou guerras, etc., talvez não tivesse sentido. E aqui ele fala, por que a liberdade? Por que o progresso? Porque através das guerras que movimentavam as multidões naquele momento, ela tinha como sentido para nós a busca pela evolução, a busca pela união das pessoas, ainda que naquele momento tinham um propósito para nós um tanto quanto mesquinho, de poder, a busca do prevalecimento de uma raça sobre a outra, a busca por uma conquista aí de terras, mas nós percebemos que isso influenciou muito a ciência, influenciou muito a tecnologia, que hoje tem tanto nos beneficiado. Então fica para nós aí essa reflexão acerca da finalidade da guerra e de todo e qualquer mal que aparentemente nós buscamos enxergar na nossa vida. E o interessante é que nesse capítulo, então, o Emmanuel começa a nos trazer, então, só relembrando o tema hoje, o caminho da paz. Então foi retirado aqui da questão 743 do Livro dos Espíritos. Então o Emmanuel elenca dos grandes flagelos, 10 flagelos que assolaram a humanidade e vem assolando até hoje. E depois ele demonstra como tem sido a nossa evolução dentro disso, e ele tenta traçar qual seria para nós o caminho para encontrar a paz. Então ele vem nos dizer que dentre os flagelos, aí ele elencou a barbárie, que perpetuava os desregramentos do instinto, a fome que atormentava o grupo tribal e que até hoje, de fato, a fome ainda é um grande flagelo. Se a gente for verificar, basta nós olharmos para o lado, ainda nas cidades desenvolvidas como nós temos aqui a cidade de São Paulo, basta nós olharmos para o lado, a gente ainda vê essa desigualdade. A peste, acredito que hoje um pouco mais controlada, que dizimou quantas civilizações, quantas populações, o primitivismo, e de fato, como nós éramos primitivos, basta nós lembrarmos, todos fomos criados, simples e ignorantes. Aí ele vem aqui, menciona também a ignorância nossa,
o insulamento, a ociosidade, que até hoje nós identificamos tanto aqui, o cativeiro, e aqui ele faz a menção à questão da escravidão, do que se fazia à época, a imundície, que relegava a residência terrestre ao nível dos brutos, tanto que nós vivíamos pelo instinto, né? E a guerra, por fim, que suprime a paz e justifica a crueldade e o crime entre as criaturas. E é interessante, depois de relatar tais flagelos, ele vem trazendo para nós, né? Aí vem a política e acaba com a barbárie, pelo menos deveria, né? Aí aparece o comércio e, multiplicando as vias de transporte, dissipa a fome, que de fato nós estávamos muito restritos às nossas localidades naquela época, e aí vem esses meios de transporte vêm nos ajudar, e hoje nós temos condição de comprar muitas coisas até pela internet, né? Vamos dizer, veio a ciência, que de fato com a sua tecnologia conseguiu extirpar ou exterminar a peste, veio a indústria, desfez o primitivismo, brilhou a imprensa e proscreveu-se e terminou-se, né, a ignorância. Aí criaram-se o telégrafo, hoje já temos celular, internet, etc., aí para acabar com o insulamento. Progrediram os princípios morais e o trabalho fugiu como estrela na dignidade humana, desacreditando a ociosidade, que de fato foi um grande avanço para nós, a oportunidade de nós encontrarmos no trabalho esse caminho do nosso sustento. E lembrar até que uma das frases até marcantes de Paulo, que ele dizia, e nós às vezes nos esquecemos, tamanha robustez e às vezes o rigor que ele tratava, ele falava que quem não trabalha não tem direito de comer. Claro que a gente tem que procurar tentar um pouco essas palavras dele, mas é interessante, que é o compromisso, e lembrar que naquela época, a exemplo de Jesus ou de todos que professavam o Evangelho, todos tinham um ofício, todos tinham uma profissão, todos procuravam se sustentar, ter o seu ganha-pão, ninguém vivia só da luz, né? Todos tinham ali o seu compromisso com o trabalho, e à noite ou aos fins de semana estavam lá buscando levar esse conhecimento. Aí cresceu a educação espiritual, aboliu-se também o cativeiro, então nós conseguimos a libertação dos escravos, apesar de que hoje ainda temos visto nas empresas o que há de exploração de fato, né, o domínio econômico que é exercido sobre os trabalhadores, que mudou-se o nome, mas a escravidão ainda hoje continua. Agigantou-se a higiene e removeu-se a imundície. Aí a conclusão, que é interessante, né? Nem a política, nem o comércio, nem a ciência, nem a indústria, nem a imprensa, nem a aproximação entre os povos, nem a exaltação do trabalho, nem a evolução do direito individual e nem a higiene consegue resolver o problema da paz, porquanto a guerra, monstro de 1000 faces que começa no egoísmo de cada um, sem dúvida, monstro de 1000 faces, né? Que se corporifica na discórdia do lar. Aí nós estamos aprendendo qual a importância do lar para todos nós, da nossa residência, daquilo que deveria ser o nosso laboratório de experiências, onde nós vamos construir realmente as bases, os valores para enfrentar toda essa sociedade. Se prolonga na intolerância da fé, na vaidade da inteligência e no orgulho das raças, ainda hoje. Como nós vai mudando um pouco o cenário, mas continua a mesma coisa. Vem a homofobia, vem o preconceito a determinadas religiões. Ainda hoje a gente vê nos países essa luta de raças, de credos, de religiões. E nós aqui também, apesar de vivermos num país laico, onde temos essa liberdade, ainda vemos tanta recriminação. E ele finaliza: alimentando-se de sangue e lágrimas, violência e desespero, ódio e rapina. Tão cruel entre as nações supercivilizadas do século XX, quanto já o era na corte obscurantista de Ramsés II. E aí ele vem nos dizer, então, tentar trazer para nós esse caminho. Somente desaparecerá quando o Evangelho de Jesus iluminar o coração humano, fazendo que os habitantes da terra se amem como irmãos. Interessante essa conclusão, e de fato, se nós pudermos tentar encontrar um caminho para a paz, esse caminho é o amor, sem dúvida. É o amor que um dia vai unir todas as civilizações, todos os povos, enquanto irmãos, enquanto humanidade,
que eu acho que é o destino de todos nós, e é um sentimento, é uma energia que movimenta a vida que ainda é tão pouco compreendida por todos nós. Interessante que desde Jesus, naquele momento, naquela passagem evangélica, quando ele veio nos trazer o maior mandamento, quando chegaram a ele, tentando perguntar: mestre, qual é o maior mandamento? Por quê? Porque naquela época os fariseus, que eram os doutores da lei, tinham muitos mandamentos. E ainda assim eles queriam o quê? Desmoralizar Jesus. E Jesus, com toda a sua sabedoria, falou: amará a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, muito parecido com este, é amará o teu próximo como a si mesmo. Então aí nós vamos começando a compreender a resposta de Jesus naquela situação. Realmente, quando ele proferiu o amor, fez realmente estremecer todas as bases. Aí se fala, né, que os mártires, né, que foram levados ao circo e toda aquela bárbara que foi que ocorreu naquele momento, e tudo de fato com uma finalidade útil. Nós sabemos que se existe a dor é porque dessa dor virá um bem maior. E tudo isso que ocorreu, toda essa mensagem, todos esses mártires que influenciaram para que hoje nós pudéssemos ter o conhecimento dessa doutrina de Jesus e pudéssemos agora, com o Espiritismo, nossa terceira revelação, que vem de fato trazer com mais clareza, com mais objetividade, como aliás o Espiritismo é. Então, retirando todo esse véu das parábolas, do obscurantismo, daquilo que ficava subentendido, hoje nós já temos condição de compreender muito daquilo que Jesus quis nos trazer, mas que nós não tínhamos ainda condição.
Muito bem, então. Gostei muito de te ouvir falar. O tom de voz isso também ajuda bastante a passar a tranquilidade, né? A mensagem que você passava a gente. Então, neste momento, se alguém quiser apresentar, perguntar alguma coisa, agora é a hora da gente, como disse, um de cada vez, né? Não se atropelando, para falar com calma. Muito interessante no comecinho, que você comentou uma coisa que eu sempre penso também, leio muito, que nós ainda temos necessidade da escuridão para poder dar valor a nós. Né? Ainda a gente não consegue simplesmente valorizar e colocar em prática o que a gente sabe, mas ainda precisamos passar pelos momentos de dificuldade para dar valor aos momentos de alegria. Se a gente enxerga os momentos de alegria, está funcionando. Então, isso que a gente entendeu quanto a gente precisa mesmo dessa reforma, dessa avaliação no final do dia, pela nossa pequenina. Acho que é ouvir tua voz. Tá ligado? Eu acho que ele falou, dentro de tudo que foi falado, foi fantástico a forma. A gente tem que lidar também, acho que muitos de nós, no mundo, muitos de nós mesmos, talvez dentro do mundo como está hoje, a gente está com a noção de que está tudo perdido. Esse é o grande problema, né? Mas o mundo, e essa mania agora que a gente falou de restrição e tudo mais, um desses dias nós vamos lembrar 11 do 11 até sair um filme. Nós, encarnados, temos mania de fim do mundo. Está todo mundo esperando o mundo acabar ano que vem. Não, verdade. A lei de destruição não é data marcada. 2012 vai tudo acabar. Não é isso. Só para lembrar o seguinte, que no mundo hoje, estatisticamente, chega a 10% o número de espíritos que realmente não progridem, não ajudam o mundo. Então, esses menos de 10% fazem um barulho infernal. É o problema. Então, o número de pessoas que realmente não estão colaborando é muito pequeno. O problema, e aí dentro do que ele falou, o número de pessoas que estão em condições de ajudar e que apenas olham e não fazem nada, ainda não tem. Esse é o problema, né? O que eu posso comentar a esse respeito é que, infelizmente, o nosso noticiário ainda dá muita vazão apenas a esses 10%. Então nós ligamos a televisão e só vemos isso. Então é a maldade que um cometeu, que o outro cometeu, e dentro dessa situação toda, como nós nos comportamos? Muitas vezes, aquele maldito, aquele não sei o quê. Não é essa a nossa postura. Hoje nós já temos consciência que nenhum mal é eterno. Que todos nós estamos aqui para melhorar, e eles também. Eles precisam do nosso apoio, daqueles que têm um pouco mais de consciência, de olhar, tentar identificar aquele problema e orar. Pai, ajude aquele irmão, que ele possa compreender aquilo que ele está plantando para a sua vida, que ele possa realmente se aperceber de toda essa situação, e nós também ensinarmos os nossos amigos, nossos parentes, irmãos a fazer o mesmo, porque essa corrente do bem é que tem que funcionar, tem que começar a funcionar uma vez ou outra, de uma vez por todas, né? Porque depende de cada um de nós a mudança que nós queremos operar. Nós temos que ser esse espelho da mudança. Então, vamos olhar para esse nosso irmão com mais dificuldade, que ainda hoje é vítima da sua própria ignorância, porque ele é vítima. Ele está agindo inconscientemente, muitas vezes. Ele sabe que está errado, mas não sabe quais são as consequências disso. Ele não tem essa consciência que nós hoje já temos, e quanto sofrimento ele vai ter ainda pela frente. Então cabe a nós, neste momento, procurar de alguma forma contribuir
uma oração, se nós tivéssemos condição hoje de saber qual que é o valor da nossa oração, o que os nossos abnegados companheiros espirituais fazem com uma prece que é realizada de coração, tantos fluidos bons que muitas vezes são capazes de operar verdadeiros milagres, né? Que a gente ainda tem utilizado muito esse termo, né? Então, vamos orar com fé, com coração, procurando realmente ajudar a todos aqueles que estão ao nosso redor. Muitas vezes a gente vê aquela ambulância atrás de nós no carro ali, poxa, mas aquela sirene e tal. Vamos orar para aquele motorista que está naquela aflição também, querendo chegar para o doente ainda vivo, ou aquele policial que está naquela perseguição. Às vezes, a gente muitas vezes olha para aquele policial com sentimentos ruins, e ele está fazendo o trabalho dele, está indo atrás muitas vezes para nos proteger. Como nós estamos encarando? Por quê? Porque nós somos obrigados a mudar de faixa ou reduzir um pouco mais. Então, vamos parar de olhar também só para nós e tentar, né, colocar a paz no caminho dos outros também. Né? A gente faz essa mudança na nossa sintonia vibratória, né, de pensamento, que é muito importante, né? Toda vez que a gente, já é um grande começo, né, em vez de xingar, fazer a oração, né?